Uma das maiores metrópoles dos Estados Unidos vive sob a sombra do fogo. Los Angeles é marcada pela luta constante contra as chamas dos incêndios florestais que devastam regiões ao redor da cidade. A tragédia traz à tona os desafios enfrentados pelos moradores e também autoridades. Cenas devastadoras. Vários incêndios fora de controle, alimentados por uma tempestade de vento feroz e histórica, tomaram a região de Los Angeles, no sul da Califórnia. O fogo deixa mortos, desaparecidos, casas e comércios em cinzas. Dezenas de milhares de pessoas fogem das comunidades. As imagens são impressionantes. As chamas consomem tudo que está pela frente. O condado de Los Angeles, na Califórnia, o mais populoso dos Estados Unidos, foi atingido por incêndios florestais que rapidamente se espalharam devido ao tempo seco e ventos fortes, como explica o chefe do Corpo de Bombeiros. A área estimada atual do incêndio é de mais de 13 mil hectares, com 3% de contenção. Ainda temos de 4 a 5 mil estruturas que podem ser danificadas ou destruídas. Assim que fizermos nossos relatórios de inspeção de danos, vamos obter um número mais preciso. Atualmente, temos 1.527 bombeiros restantes designados para este incidente. Até agora, as autoridades desconhecem as causas dos incêndios. A causa do incêndio é desconhecida e está sob investigação ativa, tanto pelo Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, quanto pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles e pelos investigadores de incêndio criminoso do Serviço Florestal dos Estados Unidos. O procurador distrital de Los Angeles fala que o objetivo agora é frear o incêndio e depois descobrir o que aconteceu. Agora, obviamente, a polícia e os bombeiros estão focados em conter essas propriedades, salvar vidas, salvar causas, mas eventualmente chegaremos às causas desses incêndios. E nessa parte, o gabinete do promotor estará trabalhando com a polícia para ir atrás de qualquer um que seja culpado do crime de incêndio criminoso. O primeiro foco de incêndio começou em Pacific Palisades, na faixa entre Santa Mônica e Malibu, a oeste de Los Angeles. O tempo seco e os ventos de até 160 km por hora fizeram com que as chamas se alastrassem por toda a região em poucas horas. Enquanto isso, outros grandes incêndios começaram ao norte e noroeste da cidade. A Califórnia tem uma região muito interessante que são os ventos de Santana. Eles são provenientes do meio oeste americano, de uma área desértica, mas esse ano foram particularmente atraídos de forma muito forte para a Califórnia devido a uma área de baixa pressão no Oceano Pacífico. Fenômenos parecidos já aconteceram no Pantanal do Brasil, na região do Chile, mas o que ocorreu na Califórnia foi muito grave porque contou com vários fenômenos, com vários fatores. Primeiro, a vegetação seca propícia a incêndio. Segundo, baixa umidade e calor intenso. E o elemento talvez mais grave, que são os ventos que com muita velocidade. E isso tornou essa situação praticamente explosiva e fora de controle. Bairros inteiros foram consumidos pelo fogo desde o início dos incêndios no dia 7 de janeiro. E mais de 12 mil casas e comércios foram destruídos. Do alto, é possível ter uma dimensão da tragédia. Um retrato cinza. Quarteirões inteiros foram devastados pelas chamas. Um cenário desolador em uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos. Mansões na praia ainda queimam. Os incêndios provocaram um dos piores desastres que atingiram a Califórnia. As perdas são avaliadas em 150 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 820 bilhões de reais. A história americana ela é repleta
de incêndios, principalmente que ocorreram nas grandes cidades como Nova York e São Francisco. O que ocorre é que, com os avanços da técnica de combate a incêndios, isso foi superado, também por conta do material construtivo. Mas, atualmente, o calor decorrente do aquecimento global e os vários fenômenos que cercam essas situações de fogo incontrolável, elas estão tornando impossíveis aqueles elementos tecnológicos e os elementos de conhecimento que foram gerados pela comunidade para combater os incêndios. Então, o que era um problema americano de 50 bilhões de dólares por ano de enfrentamento de eventos extremos climáticos, na Califórnia atingiu 150 bilhões de dólares em prejuízos, né? Quer dizer, um valor extremamente elevado, 3 vezes o que se consumia com eventos localizados extremos do Golfo do México, na Flórida, em todo o território americano. Então, o que se denota é que nós estamos numa nova etapa, onde deve-se repensar a forma de combater esse tipo de incêndio, que é, por suas condições naturais, quase que incontrolável. Mais de 150 mil moradores de Los Angeles deixaram suas casas. O governo local declarou emergência de saúde pública, alertando que a fumaça e o material particulado podem representar ameaças imediatas e de longo prazo. Esse toque de recolher será rigorosamente aplicado e está sendo adotado para aumentar a segurança pública, proteger a propriedade e evitar quaisquer roubos ou saques na área que os moradores evacuaram. As únicas pessoas que serão permitidas nessas áreas são os trabalhadores de desastres. A situação é considerada crítica, com previsões de agravamento, conforme indicam autoridades locais. Até o momento, temos mais de 100 mil pessoas sob evacuação obrigatória. Tivemos 5 fatalidades e temos quase outras 100 mil pessoas que foram avisadas para evacuar, porque estão em zona de perigo. Os moradores olham suas casas indo abaixo. Eu moro nesta área há mais de 20 anos e já vimos incêndios nas montanhas e colinas e tudo mais, mas nunca nada parecido com isso. Meu filho saiu de casa antes de nós a pé. Ele não tem celular nem nada assim. Então estou procurando por ele agora. Em meio à destruição, famílias tentam se ajudar. Como explica David, morador que perdeu tudo? Eu estava com muita ansiedade, não achei que conseguiria. Mas quando o fogo começou a se aproximar, meu irmão, meu amigo e eu pegamos paz. O condado cortou o nosso suprimento de água, então estamos lá com paz, jogando terra no fogo. Acho que salvamos 3 casas de vizinhos até agora, mas o fogo ainda está se movendo em direção à nossa casa. O fogo consumiu lugares que faziam parte da história da população. Essa era apenas uma pequena loja de antiguidades, uma pizzaria. Esses lugares estão aqui há muito tempo, desde que estou vivo. Em meio à tristeza, há quem vê oportunidade para o crime. Autoridades da área têm alertado sobre saqueadores e golpistas que têm como alvo vítimas vulneráveis. A Guarda Nacional reforça a segurança. Essa aposentada fala que fica um pouco mais tranquila com a presença da polícia. Estou preocupada com os saques, mas felizmente a Guarda Nacional está aqui e felizmente há mais delegados. E estou muito grata pelo aumento da presença da polícia, muito grata mesmo por isso. E espero que continue enquanto formos mantidos fora de nossas casas. Salman diz que os crimes acontecem e ele fica em alerta para proteger sua família e seus bens. Muitos crimes, muitas pessoas tentando roubar coisas, mas se você se protege e protege sua família, eu tenho que estar lá para proteger minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, e eu não posso nem ir vê-los. Estou na rua há 3 dias. Felizmente minha irmã mora na mesma rua, senão eu acabaria na rua. Um centro de convenções na Califórnia virou um refúgio para os desabrigados.
Pelo menos 1.200 pessoas estão no local. Glória diz que foi bem recebida e que tem todo o apoio possível no momento. No começo, quando nos receberam, não tínhamos cama, mas depois nos indicaram. Minha cama é a 131. Eles me disseram, já estamos consertando sua cama. Eles se comportaram maravilhosamente bem. Eles nos deram roupas, todas essas roupas são deles. Nos han dado roupa, toda esta roupa é deles. Não é a primeira vez que a mulher perde a casa para o fogo. Então, como é a segunda casa que perco, você não pode imaginar. Não consigo me encontrar, porque passei apenas 5 anos na minha nova casa. E eu estou como uma pulga de novo, pulando aqui e ali. O que vai acontecer comigo amanhã? A questão é o que vai acontecer comigo amanhã. O que me toca amanhã? Nanete está assustada. Nunca passou por isso antes. Mas conta para a equipe de reportagem que é bem acolhida pelos funcionários do local. Os funcionários são ótimos. Na verdade, é a primeira vez que tenho que passar por uma evacuação. Ainda bem que tem os recursos e as pessoas se apresentando para ajudar. É muito reconfortante saber que as pessoas estão aqui. Você sabe, outros necessitados. Então, estou bem agora. Está tudo muito difícil. Lisa Derderian, que é oficial da área de comunicação, diz que todos os cuidados são oferecidos para quem precisa de ajuda. Além disso, existem pessoas que estão com a saúde debilitada. Temos refeições sendo fornecidas, cuidados de saúde mental, se necessário, avaliação médica. Muitos dos moradores que foram evacuados de algumas dessas instalações de enfermagem especializada precisam de atenção médica. Temos nossos enfermeiros do Departamento de Saúde Pública aqui no local auxiliando. Temos também a Cruz Vermelha Americana. Outras agências vieram para ajudar. As cenas são de filme de terror. Kate, que é moradora, foge com uma máscara para se proteger e lamenta o momento em que todos vivem. Meu coração se parte por todos os vizinhos que perderam suas casas. Espero que suas companhias de seguro se recuperem e que eles possam seguir em frente e reconstruir. A Califórnia tem vivido uma grande diferença no clima entre as regiões, com chuvas acima da média no norte do estado. Os incêndios florestais são alimentados por uma série de fatores, tanto naturais quanto causados pelo homem. Os cientistas afirmam que o aquecimento global tende a causar incêndios cada vez mais intensos e graves. No ano passado, o número consolidado que temos é um aquecimento de 1,55 graus. E há algumas barras de erro em torno disso. É por isso que agora está se tornando significativo. Estamos chegando cada vez mais perto da meta do Acordo de Paris. Não é impossível de alcançar, mas está se tornando cada vez mais difícil. Então, particularmente o 1,5, então 2 graus, o objetivo final ainda não estamos nem perto dos 2 graus, mas estamos indo nessa direção. Então, o 1,5 vai se tornar cada vez mais difícil. Dados da Administração de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos indicaram que 84% dos incêndios florestais no país são decorrentes de atividades humanas. Quando a humanidade construiu sistemas de infraestrutura para que ela pudesse ter energia elétrica, distribuição de luz e água e outros elementos, ela contava com uma situação bem mais tranquila do ponto de vista climático. Hoje não é mais assim. Você tem uma intempestividade que aumenta a vulnerabilidade, por exemplo, das redes de distribuição elétrica. Foi o que aconteceu na Califórnia. Então, a maior causalidade dos problemas de incêndio, de focos de incêndio, foi exatamente esse ponto. As torres, as linhas de transmissão não resistiram aos ventos fortes,
ao próprio fogo, e isso acabou gerando a propagação de incêndios por toda a região. Então, nós chegamos à conclusão que a intempestividade das mudanças climáticas leva a sociedade humana a repensar o seu meio de infraestrutura. Quer dizer, nós precisamos de alguma coisa mais resistente diante desses efeitos muito fortes dos impactos climáticos. Os 10 incêndios florestais mais destrutivos da história da Califórnia ocorreram desde 1991. De acordo com analistas, o estado é historicamente vulnerável ao fogo em florestas. Um estudo na Science mostra que desde 2020, as chamas passaram a se espalhar quase 4 vezes mais depressa do que há 20 anos. A Califórnia é um dos estados mais queridos pelos brasileiros que têm a oportunidade de visitar os Estados Unidos. É uma região caracterizada por clima mediterrâneo, que tem estações do ano muito definidas. É um clima mais seco e tem uma vegetação habituada para períodos extensos mais secos. Esse bioma é chamado de chaparral. E tem por característica uma certa convivência com períodos mais secos, como eu já disse, e também ocorrência natural de incêndios. Agora, o que está acontecendo na Califórnia esse ano, a extensão do fogo que aconteceu por lá é algo assim extremamente preocupante, dramático, e infelizmente esse tipo de episódio vem se tornando cada vez mais intenso, principalmente nas últimas 2 décadas. Tem os estudos lá dos pesquisadores que monitoram essa agenda lá nos Estados Unidos, as pesquisas demonstram a intensidade dos fenômenos e a frequência. Então, é um período do ano, eles estão lá no inverno, um período que está sendo mais seco e um período com ventos intensos. Essa junção de fenômenos está provocando incêndios muito agressivos. O mesmo estudo também indicou que em todo o oeste dos Estados Unidos, os incêndios se intensificaram 250% mais rápido do que em relação a 2001. Uma pesquisa do Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios da Califórnia revela que a área queimada nos últimos 10 anos é de 1,6 vezes maior que a área média queimada por década desde 1979. Pesquisadores americanos, eles demonstraram que esse período de incêndios ele está muito mais rápido e mais extenso do que os que vinham acontecendo no início da década passada. Então, isso vem ao encontro das pesquisas, dos cientistas que contribuem para o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que há mais de 20 anos vem alertando aos tomadores de decisão mundiais, aos governos, aos cientistas, sobre o aumento de eventos extremos. O que significam esses aumentos de eventos extremos? Então, episódios como chuvas secas, períodos de incêndios naturais, períodos de furacões. Então, esses episódios no clima, eles vêm sendo agravados como parte das consequências do aquecimento global. Então, o que está acontecendo na Califórnia é parte de um quadro mais amplo, já descrito pelos cientistas há mais de 20 anos, e infelizmente a notícia é de que a tendência é de agravamento, desse tipo de situação. As encostas das montanhas californianas são cobertas por florestas naturalmente inflamáveis. A redução das chuvas nos últimos anos deixa a vegetação mais seca e suscetível ao fogo. A vegetação das montanhas da Califórnia, elas têm uma característica de florestas resinosas. Essas florestas praticamente são explosivas diante dos incêndios florestais. E o que aconteceu dessa vez na Califórnia é exatamente isso. Você teve um ressecamento dessas florestas e também teve um crescimento
de grande parte da vegetação devido aos últimos anos que tiveram bastante umidade, e com as secas recentes, esse material se transformou em puro combustível de incêndios. Então a propagação foi muito rápida e o que acabou ocorrendo foi que não havia praticamente possibilidade de controlar esse tipo de situação. Fato semelhante ocorreu no Havaí, com ressecamento da vegetação e, portanto, uma velocidade muito grande com os incêndios de vento com alta velocidade, e o Brasil também enfrentou algo semelhante na região do Pantanal há algum tempo atrás. Em janeiro de 2020, foi registrado um grande incêndio florestal na costa oeste dos Estados Unidos. Em dezembro do ano passado, o fogo avançou rapidamente em Malibu, perto de Los Angeles. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam de forma incessante para conter as chamas. O fogo provocou a retirada de pessoas da área e ameaçou construções. Levantei e abri a porta e todas as montanhas ao redor estavam envoltas em chamas e o fogo estava extremamente próximo. Apelidado de Franklin, o incêndio atingiu mais de 730 hectares. Muitas celebridades de Hollywood residem na região de Malibu, uma das áreas mais valorizadas da Califórnia. E este ano que se vê uma série de destruição. Os incêndios ocorreram em um momento vulnerável para o sul da Califórnia, que ainda não registrou chuvas significativas desde o início do ano hidrológico em outubro. Esse período que nós estamos atravessando é um período muito atípico. O ano passado foi considerado o ano mais quente da história. E a Califórnia, ela fica numa região semiárida, ou seja, ela tem uma propensão natural à secura, aos incêndios. E o que acabou acontecendo é que, por conta do El Niño, que foi muito intenso, que aqueceu as águas do Pacífico, depois o Laninha, que não se configurou devidamente, resfriando as águas do Pacífico como se esperava, a situação da Califórnia se prolongou numa seca extraordinária. Então, o que acaba acontecendo hoje é esse efeito, né, de perda de capacidade da Califórnia, de uma vegetação mais úmida, de um solo mais úmido, de maior umidade na atmosfera, de florestas com maior umidade, nas montanhas que fazem a divisa com o meio oeste. Quer dizer, tudo isso contribuiu para uma secura extrema no estado, levando a essa situação de muita vulnerabilidade. Os cientistas falam que os incêndios marcam o que há de mais recente em extremos climáticos que provavelmente vão aumentar ainda mais à medida que as temperaturas globais continuam a subir nas próximas décadas. O fogo varreu um dos litorais mais ricos dos Estados Unidos. Os incêndios em Los Angeles já deixaram mais de 20 mortos. As chamas continuam devastando a segunda maior cidade dos Estados Unidos, reduzindo comunidades inteiras a escombros. Os esforços dos bombeiros retardaram parcialmente a propagação do incêndio em Palisades, à medida em que ele se aproximava da área nobre de Brentwood e do densamente povoado Vale de São Fernando. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, ventos de até 110 km por hora estão causando uma situação particularmente perigosa. Essas rajadas de vento podem levar as chamas para áreas que ainda não foram atingidas. Quando a gente pensa nos riscos que continuam existindo na região e o tamanho que esse incêndio pode tomar, isso ainda segue como uma incerteza, porque os ventos continuam presentes, né? Os estudos meteorológicos eles apontam a continuidade desses ventos, ainda não é possível prever quando eles vão diminuir, amainar. Então o risco continua, porque os ventos carregam as brasas e isso vai continuando mesmo com toda a força dos bombeiros, com toda a movimentação de pessoal que tem lá e toda o esforço ao combate. Então isso vê a magnitude
dessa situação. Agora, o que a gente precisa ter em mente vamos esperar as apurações para que a gente consiga realmente entender o que se passou, por que se passou. O trabalho intenso dos bombeiros é essencial para que muitas vidas sejam salvas. Sob o calor e o cansaço extremo, quis o destino que o local de descanso para quem combate as chamas fosse em um dos cenários mais bonitos da Califórnia, uma praia de Malibu. Alguns momentos são mais difíceis do que outros. Depois do primeiro dia, muitas pessoas que conheço há muito tempo mal me reconheceram. Nem o meu telefone reconheceu meu rosto para me deixar ligar. Eu estava sujo, cansado. Mas hoje não será tão ruim. Subidas íngremes, grandes caminhadas, mas vamos nos controlar, beber muita água, estar prontos para uma longa jornada de trabalho. Mas é janeiro, não é para combater os incêndios neste mês. O café da manhã é a refeição mais importante do dia para muitos bombeiros. Uma chance de ter mais energia antes do trabalho de campo. O acampamento na praia de Zuma, a poucos quilômetros das chamas, é movimentado desde antes de amanhecer. Eu não conto calorias, mas eu diria que nós comemos sempre que podemos, porque nunca sabemos quando teremos que ir lá e combater os incêndios, começar uma fila ou algo assim. Então nós apenas continuamos tentando comer durante o dia todo por 24 horas. Depois do café da manhã, as equipes preparam os veículos e levam com eles lanches, bebidas e doces. Cerca de 5.000 socorristas se misturam em tendas, onde as refeições são servidas por detentos, convocados para ajudar no enorme esforço de combate ao fogo. Produzimos provavelmente cerca de 300, 400 galões de café por dia. Então começamos à meia-noite e terminamos à meia-noite. E esta máquina de café aqui não para de preparar até então. Os batalhões americanos do Corpo de Bombeiros ganharam recentemente uma ajuda do México, que enviou um contingente para combater as chamas desse imenso desastre ambiental. Recomeçar será uma tarefa árdua, já que o mercado de seguros em retração na Califórnia pode deixar os moradores de Los Angeles mais dependentes do governo, apoio assistencial e de suas próprias economias. Algumas regiões susceptíveis a desastres naturais, a incêndios, elas devem ser objeto de políticas de governo que façam com que a população não adense ainda mais esses territórios, mas sim mude para outros locais. E a Califórnia, ela tem uma política que é fundamental, como na própria política americana, que é a questão dos seguros, que permitem inclusive o financiamento imobiliário. E o que acabou acontecendo na Califórnia é que as seguradoras elevaram os valores de seguro devido ao problema climático evidente. Mas o governo, para proteger o setor imobiliário, acabou intervindo, subsidiando os seguros com valor mais baixo, ou seja, aquilo que deveria ser um instrumento natural para despressurização da área, para que as populações não tivessem o estímulo para se instalarem aí e para procurarem territórios mais seguros, acabou não acontecendo. Então hoje a Califórnia tem um estado, eu diria, de seguros completamente desfocado da realidade que ela tem em termos de vulnerabilidade. E isso decorre de uma política equivocada de fomento do governo federal dos Estados Unidos. O incêndio acumulou mais de 50 bilhões de dólares em perdas. A recuperação levará anos. Os impactos gerados por um incêndio desse tamanho, né? A gente está falando em 12% do município, estamos falando mais de 16 mil hectares devastados. Um incêndio dessa proporção, ele traz impactos ambientais diretos, humanos e econômicos. Quando a gente fala em impactos ambientais, a gente está falando numa área destruída, estamos falando no prejuízo para o solo, no prejuízo hídrico, na questão de erosões, na questão da biodiversidade, espécies que acabam sofrendo e vão ter que ser reconstituídas com muito mais dificuldade. Então, os impactos ambientais são diversas ordens, a questão
do ar que as pessoas vão respirar, fuligem. E também tem uma questão importante, que é a da emissão do CO2 na atmosfera, o que acaba retroalimentando esse círculo vicioso de aquecimento global por conta do efeito estufa que vai sendo ampliado. Então, ali na região, os impactos ambientais eles são bem claros. Quando a gente fala nos impactos humanos, é mais difícil, porque eles são inomináveis. Só vai poder falar quem viveu, quem está ali, quem experimentou aquilo, para poder mensurar. Não é algo mensurável esse impacto humano. O tamanho da marca que deixa em cada uma das pessoas, e também das pessoas que não estão lá, é menor o impacto, mas também deixa impacto para todo mundo que se empatiza e que vê aquilo e que passeou por lá e que visitou. Todo mundo sofre, mas quem vive lá a experiência é muito traumatizante. Os enormes volumes de reclamações afetaram as seguradoras. 7 das 12 maiores seguradoras residenciais limitaram sua cobertura na Califórnia nos últimos 2 anos, em parte devido ao aumento do risco de incêndio. As seguradoras americanas, depois de eventos climáticos muito intensos, como por exemplo o evento do furacão Katrina, que destruiu a cidade de New Orleans, deixaram de financiar seguros em determinados estados. O governo americano, para proteger o mercado imobiliário, porque o seguro é importante como elemento de financiamento do setor imobiliário, o governo passou a obrigar as seguradoras a financiar seguros em estados onde elas já trabalhavam. Então as seguradoras acabaram fugindo de determinados estados, não operando em estados da costa leste, da região do Golfo do México, na Flórida, exatamente para evitar essa possibilidade de serem obrigadas a financiar seguros em locais que são de alto risco, de alta vulnerabilidade. E, consequentemente, hoje, depois do agravamento da situação, o governo está adotando uma medida mais adequada, que é de não pressionar para financiar em áreas de alto risco. Isso é muito importante, porque quando você tem um financiamento fácil, subsidiado, isso acaba estimulando as populações a se instalarem em locais onde elas acabam sendo muito vulneráveis aos eventos climáticos. À medida que os desastres pioram, as principais seguradoras se retiraram de áreas propensas a tempestades e incêndios, deixando os americanos com apólices caras e básicas. Um aspecto bastante preocupante que impacta a economia americana, em especial da Califórnia, como decorrência dessa frequência desses desastres associados a incêndios nos Estados Unidos, não só a incêndios, mas no momento esse é o assunto, ele vem impactando diretamente nas companhias de seguros que atendem os Estados Unidos. 2020 a 2022, já em reflexo de um aumento preocupante dos episódios de incêndio muito extenso e fogos que chegam próximo das áreas urbanas e mesmo impactaram vários municípios na Califórnia, eles trouxeram um reposicionamento muito significativo na indústria dos seguros. Então, de 2020 a 2022, tiveram milhares de apólices de seguro residencial e de não só de residências, né, mas de empreendimentos comerciais que foram cancelados pelas seguradoras. Isso gera uma situação extremamente delicada para a economia americana. Pacific Palisades, bairro de Los Angeles mais afetado pelos incêndios, é o emblemático pesadelo de seguros, que cada vez mais é enfrentado por proprietários de imóveis. Entre 2020 e 2022, as seguradoras se negaram a renovar mais de 2 milhões de apólices para proprietários de imóveis na Califórnia. É muito salutar que as seguradoras passem a negar seguros para regiões de alto risco. E também é salutar que em regiões intermediárias, que as seguradoras exijam daqueles que estão sendo segurados a troca de materiais
por materiais não inflamáveis, como, por exemplo, telhados e outros materiais das edificações. Então, essas restrições contratuais entre segurador e segurado são muito importantes para que você tenha uma política de seguros como instrumento econômico que evite o estímulo à ocupação e que ela, sobretudo, sinalize o risco envolvido. Uma das questões importantes é que esse processo todo não deixe de lado a grande questão que são os planos de contingência, de análise de risco, de que as populações elas não sejam presas em verdadeiras armadilhas, elas saibam como se comportar, saibam para onde ir, ou seja, você tenha uma realidade de preparação da comunidade para que elas estejam prontas em caso de episódios críticos de vulnerabilidade, como o de eventos extremos. O problema das apólices canceladas forçou alguns proprietários a ficar sem seguro contra incêndio ou a usar um programa criado pelo Estado, o Plano Estadual de Catástrofes da Califórnia. Essas apólices têm prêmios mais altos do que o seguro privado tradicional e menos cobertura. Nós temos, nessas situações, uma questão profundamente ética, que é a proteção da vida humana, proteção da vida sobre todas as outras coisas, inclusive os bens materiais. Então, a facilidade da área dos seguros não pode se sobrepor à necessidade de proteção prioritária daquilo que é essencial, que é a vida humana. A política de seguros, ela deve se colocar como uma política econômica de orientação da sociedade, estimulando a ocupação de espaços territoriais adequados e evitando que a população ocupe áreas que são inapropriadas do ponto de vista da sua segurança. O Plano Estadual de Catástrofes pode recorrer às seguradoras para ajudar a financiar os pagamentos, se necessário. O Plano Estadual para Monitoramento de Desastres na Califórnia, ele não é um mecanismo de financiamento em si, isso é interessante comentar, mas ele estabelece uma base comum que pode facilitar a interação dos contribuintes com as empresas de seguro. Ele oferece apoio para uma rápida reconstrução das áreas devastadas. Ele também oferece uma estrutura de apoio em casos onde a destruição não tem cobertura, nenhuma de seguros. Então, a Califórnia está vivenciando uma experiência bastante dramática em que o governo está precisando implementar um novo modelo de apoio aos cidadãos e aos contribuintes da região. Para ajudar os moradores, a Agência Federal de Gestão de Emergência dos Estados Unidos vai pagar os abrigos temporários, comidas e outras necessidades básicas após desastres. A agência limita os pagamentos totais para assistência habitacional em mais de $43 mil por pessoa ou domicílio. Mas esse dinheiro não cobre totalmente o custo de reparos de longo prazo, como diz a administradora da Agência Federal de Gestão de Emergências. A recuperação desses incêndios será complexa. Já vi muitos desastres ao longo dos meus 4 anos. Este é certamente um dos piores que já vi. O Departamento de Seguros da Califórnia anunciou recentemente novas regulamentações destinadas a fazer com que as seguradoras privadas comecem a subscrever apólices em partes do estado propensas a incêndios. Obrigar as seguradoras a fazerem seguros, mesmo sabendo que ali você tem uma situação de alta periculosidade, é um comportamento completamente aético. E o Estado, o governo, não pode tomar essa medida, não pode tomar essa decisão. Prioritariamente, o governo tem que defender a população. Então, a política de seguros deve ser completamente ligada, adequada à proteção da vida. O governo da Califórnia e a Prefeitura de Los Angeles vem enfrentando uma enxurrada de críticas pela gestão dos incêndios que destruíram a região. Sem dúvida,
né? O governo da Califórnia, a prefeitura de Los Angeles estão sofrendo severas críticas, inúmeras críticas por múltiplos vieses. Então a gente tem ali uma questão que é os recursos hídricos, eles foram bem geridos, deveria haver mais reservatórios. Muito se fala sobre a pressão dos hidrantes, mas tem a ver também com o sistema que tem lá de proteção. São críticas que a gente encontra o tempo todo. A questão do financiamento dos bombeiros, do dinheiro aplicado na corporação, o que poderia ter sido feito de maior prevenção, com maior amortecimento de zonas de proteção, recolhimento de áreas secas. Enfim, são críticas que existem e que elas têm que ser averiguadas e investigadas. Mas cravar que existe uma responsabilidade direta neste momento por uma falha de gestão é prematuro. Isso tem que ser apurado, isso tem que ser investigado com os elementos que eles tinham para tomar decisões. Então isso é muito importante e tem que ser visto com o tempo, com mais investigação, com mais pesquisa, com mais apuração dos fatos. Agora, outros elementos eles estão presentes e entram nessa equação toda. A questão da natureza, então você tem uma equação ali de ventos muito fortes, você tem ali uma vegetação seca, você tem ali uma dificuldade para os aviões e para os helicópteros voarem, são elementos da natureza. E até que ponto a questão da mudança do clima potencializa? Que ela potencializa, isso não existe, isso é um consenso até científico, quem fala o contrário está falando do achismo. Então existe uma potencialização. Mas qual é o papel dessa potencialização? Isso tudo é muito importante do ponto de vista jurídico, para a gente conseguir entender a responsabilidade dos agentes e qual que é a participação da natureza como força maior, qual que é a questão da mudança do clima. Lembrando que quando a gente fala em administração, a gente está falando em administração de recursos, os recursos são limitados, as necessidades limitadas, quais foram as tomadas de decisão, porque isso tudo vai ter que ser apurado. Mas que existe um resultado catastrófico, existe, portanto, existe aí uma responsabilização ou, no mínimo, uma nova forma de enxergar as questões climáticas com mais investimentos, chamando atenção para que os outros eventos eles venham a ser mais protegidos. A intensidade do fogo colocou à prova a infraestrutura e gerou uma série de questionamentos e críticas sobre a prontidão dos serviços de emergência. Acima de tudo, o resultado até aqui apurado de mais de 16 mil hectares consumidos, o tamanho e a proporção desses incêndios, isso efetivamente coloca em xeque, coloca em risco e sob prova a infraestrutura que foi planejada, que foi produzida para situações calamitosas como essa. Então, não há como não se averiguar, não se investigar e não se pesquisar o tamanho do problema à luz da infraestrutura que lá havia sido planejada e projetada. E aqui existem vozes ainda em sentidos opostos, né? E vozes qualificadas. Por exemplo, em Berkeley existe aí uma pesquisa dizendo que essas ameaças elas eram presentes, esses riscos eles eram presentes e que os investimentos não acompanharam isso e daí essa situação desastrosa. Mas há também quem defenda, cientistas, especialistas, que vão dizer que essa qualidade desse fogo, essa situação toda, o tamanho da proporção que foi dado, não era possível de ser planejado, tampouco combatido, sem que houvesse uma destruição tão grande, dada a junção desses muitos fatores. Portanto, não existe ainda uma resposta, uma posição, um consenso sobre o que aconteceu. Existem especulações, existem pesquisas iniciais, mas elas vão ter que ter provas e contraprovas e vai ter que ter um aprofundamento desses estudos todos para se conseguir entender. E a importância disso também está no viés, de novo, jurídico, porque isso acaba afetando aquelas vidas todas e isso gera consequências legais, né? Se é força maior, se é a questão da mudança do clima, em que proporção, e a questão da responsabilidade da administração e da infraestrutura que lá estava projetada. O presidente eleito Donald Trump criticou o governador democrata da Califórnia, lançando uma série de acusações a seu adversário político. Os incêndios ainda estão acontecendo em Los Angeles. Os políticos incompetentes não têm ideia de como apagá-los. Milhares de casas magníficas se foram e muitas outras logo serão perdidas. A morte por todo lugar. Esta é uma das piores catástrofes da história do nosso país.
Eles simplesmente não conseguem apagar os incêndios. O que há de errado com eles? Disse o republicano em uma rede social. Para os especialistas, parte do problema é que a infraestrutura de combate a incêndios da cidade não foi projetada para ocorrências em áreas de grandes dimensões. Nós estamos lidando com novos problemas, graves problemas do século XXI e vivemos em cidades muitas vezes planejadas e preparadas nos séculos passados, né? Então, certamente, no século XX, os nossos urbanistas não estavam preparados para episódios assim de tanto impacto envolvendo áreas tão extensas. Então, a Califórnia está vivendo esse drama, né? Nós estamos com os novos problemas do século XXI, vivendo em áreas urbanas não preparadas para conviver com esse tipo de tema tão agressivo. Então, certamente, nós vamos precisar de muito investimento, muita ação coordenada entre o setor privado, o setor público, para tornar essas regiões que foram devastadas pelo fogo mais resilientes e oferecendo mais segurança à população. A prefeita de Los Angeles se defendeu dos ataques à sua gestão e ao fato de ter cortado o orçamento do Departamento de Bombeiros no ano passado e disse que com união tudo se resolverá. Como sabemos, é uma crise regional, então trabalhar juntos é a única maneira de superarmos isso. Enquanto isso, o povo não sabe o que fazer. Tudo está em ruínas. Aqui era a nossa casa, com minhas irmãs, e perdemos praticamente tudo. As chamas consumiram todos os nossos sonhos de anos aqui. Tudo aqui virou cinzas. Os bombeiros trabalham sem cessar. Os moradores veem tudo o que construíram consumido pelo fogo. Era no quarto. Aqui era o quarto, a sala, aqui era a nossa entrada com garagem. Agora não temos nada. Agora não temos nada. Uma tragédia que ainda consome a vida de todos. A solidariedade é grande e vem de vários cantos do mundo. Água, roupas, comida chegam a todo momento. E os voluntários usam as redes sociais para pedir mais ajuda. Tem sido um fluxo contínuo nas redes sociais. Estamos apenas deixando todo mundo saber onde estamos. Estamos aceitando doações, qualquer tipo, qualquer coisa de suprimentos para crianças, suprimento para animais de estimação, comida, qualquer coisa que você possa pensar que possamos ajudar. Havia uma senhora aqui oferecendo moradia para pessoas que perderam sua... Ângela está sem casa e encontrou aqui acolhimento. Vim aqui porque estou precisando. Perdi minha casa, meu lar de infância. É simplesmente devastador. Isso é loucura. A cidade em que eu cresci se foi. É um verdadeiro mutirão de amor, um pelo outro. Maria veio buscar roupas e cobertores. Eu peguei água e nós pegamos cobertores e roupas. Porque minha mãe, ela não levou muitas roupas com ela e tudo cheira a fumaça. Tentamos ir para casa e pegar mais, mas tudo cheira a fumaça. É incrível, eu vejo carros ainda chegando com muita água no porta-malas. É realmente maravilhoso ver as pessoas fazendo isso. É muito legal, honestamente, é muito legal. O que se criou por aqui foi uma corrente do bem. Estou aqui para ajudar aqueles que perderam muito. Minha esposa faleceu recentemente e eu tinha, você sabe, alguns pertences bons dela. E senti que outras pessoas poderiam realmente se beneficiar. Então, dirigi de Compton até aqui para deixá-los. E como você pode ver, muitas pessoas estão aproveitando. Eu só queria ter certeza de que seria por uma boa causa.
Uma psicoterapeuta da Califórnia também resolveu oferecer apoio aos sobreviventes dos incêndios. Sobreviventes de incêndios florestais são como outros sobreviventes de traumas, para os quais quanto mais cedo você recebe tratamento, melhor. Para que você possa aprender as habilidades necessárias para acalmar seu corpo, lidar com a situação e se acalmar, e ser estratégico sobre seus próximos passos enquanto se reconstrói. Até agora, abri apenas 10 sessões para sobreviventes. A especialista diz que tratar de pessoas com esses traumas é diferente. O paciente vem com muitas perguntas escondidas atrás da dor. Uma coisa que vi com sobreviventes de incêndios florestais que talvez seja um pouco diferente das pessoas que vêm para se curar de abusos ou divórcios terríveis é que, como você disse, eles tendem a se perguntar: por que eu? Por quê? Por que aconteceu isso comigo? Os sobreviventes de incêndios florestais também lamentam a perda de sua natureza, suas árvores, seu senso de conexão com o espaço ao redor deles. Uma das melhores coisas sobre a Califórnia é o quão bonita ela é. E temos tantas árvores interessantes. Para o atendimento, ela usa seu fiel companheiro, um cachorrinho que é terapêutico. O dócil e amigável, com o nome de Mobs, garante um carinho a mais para os sobreviventes. Eu sinto que as pessoas vão confiar em Mobius mais rápido do que confiarão em mim. Ou confiarão em mim porque confiam em Mobius. Eu não posso tocar ou abraçar fisicamente as pessoas quando elas estão chorando, mas Mobius pode. A dor do povo toma conta do mundo. O Papa Francisco pede orações e reza pelas pessoas que vivem esse pesadelo. Estou próximo dos moradores do condado de Los Angeles, Califórnia, onde incêndios devastadores ocorreram nos últimos dias. Rezo por todos vocês. Prego per tutti voi. O lugar lindo, cheio de vida, se transformou em um mar de fumaça, desespero e lágrimas. A luta é para que o pesadelo acabe e que o povo volte a viver e tomar as rédeas do recomeço. O documento Jovem Pan fica por aqui. Para rever esse e outros programas, só acessar os canais nas plataformas digitais. Uma ótima noite para você e até semana que vem. Realização Jovem Pan News.